Olá pessoal, nesse vídeo nós trataremos de um assunto de extrema importância, que é a interpretação textual. Interpretar, compreender, entender são termos que achamos às vezes que são sinônimos, porém não são. Uma boa interpretação textual nos dá a capacidade de entender melhor as coisas no mundo à nossa volta. Também nos possibilita, nos equipa para que nós possamos ir bem num concurso, para que nós possamos ter um entendimento melhor do mundo à nossa volta, para que nós possamos entender uma boa literatura, fluir um bom livro literário, uma poesia, para entender também os jornais, as notícias de jornais, porque são todas notícias motivadas. Não existe texto imparcial, não existe texto que seja neutro. Todos os textos têm uma intenção, e é disso que nós trataremos aqui agora, Vamos então, por se tratar de um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais extenso, nós faremos o seguinte: 3 vídeos curtos para que nós possamos dar um entendimento maior sobre o que se trata. E ao finalizar esses 3 vídeos, com um pouco mais de estudo, de aprofundamento, eu vou deixar para vocês também aqui algumas dicas de leitura, indicações de leitura, e vocês terão condições de aí, seja qual for o objetivo, ou apenas entender bem um texto, ou fazer um concurso, ou ir bem na sua prova na faculdade, na sua escola, qualquer tipo de situação que você esteja vivendo, ok? Então, no primeiro momento, vamos lá. Vamos conceituar. O texto ele não é só apenas o que está ali no papel, o que está escrito, não é só apenas isso, O texto ele tem subdivisões, ele tem camadas. Nós podemos fazer uma interpretação textual a partir de uma concepção gramatical, ou seja, a verificação da sua parte lógica, das palavras, da maneira que o texto está formado, está composto, sujeito, verbo, predicado, objeto direto, objeto indireto, que vão dando os sentidos ao texto, E também, além do que está explícito, o que está visível no texto, nós temos o que está implícito, ou seja, nós podemos inferir, conhecimento. Embora alguma coisa não apareça diretamente no texto, ela nos faz, alguma coisa no texto faz com que nós percebamos que tem algo a mais, ok? Então, por exemplo, quando eu leio um jornal como a Folha de São Paulo, ela tem um viés ideológico, e é normal, não existe ser humano neutro com relação a nada, todos têm motivações. Os jornais da mesma maneira. É assim com o Estado de São Paulo, é assim com o Globo, é assim com o Correio Brasiliense e tudo mais. Quando lemos também o The Economist, ele tem uma visão mercadológica, uma visão capitalista de mundo. Quando lemos o The Guardian, também tem uma visão ideológica do mundo. Então todos os textos são motivados, Então, como nós podemos fazer uma boa leitura a partir desse conhecimento que os textos não são gratuitos, que os textos não são sem motivo, que eles não têm assim cores ideológicas? Bom, podemos fazer leituras críticas, ou seja, uma leitura ativa e não passiva, por exemplo, nós temos hoje saiu no jornal, no Estado de São Paulo, saiu essa matéria que está aqui. Vamos ver se você consegue visualizar daí, Com informalidade, emprego doméstico bate recorde no país, ok? Aqui está falando sobre o aumento do número de empregadas domésticas, Então, parece ser uma boa notícia, não parece? Aumentou o número de empregos para empregado doméstico. Então, se aumentou o emprego, as pessoas estão trabalhando, tendo seu salário, pagando suas contas, parece que é bom. Mas quando a gente entra nos meandros do texto, a gente percebe que não, que, por exemplo, aumentou um tipo de emprego que ele é um emprego mais precário. Ele não tem carteira assinada, na sua maioria, não tem carteira assinada. Um salário de uma empregada doméstica registrada com CLT está em torno de 1.250, ao passo que
o emprego, o salário de uma empregada doméstica sem uma CLT, na informalidade, cai para 750. E perceba que nós temos assim um número muito aproximado de 2 milhões de pessoas, né, nesse ramo. Agora você imagina esses 2 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada. Daqui quando eles forem se aposentar, como que eles vão fazer? Não tem contribuição, não tem. Então é uma situação bem complicada. Perceberam então? É um texto jornalístico, o gênero é um gênero jornalístico, deveria ser, né? A gente imagina que os jornais eles trazem apenas informações, mas não é só a informação, ele traz informação, ele também traz alguns apagamentos, né? Como que eu faço um apagamento de uma informação? Quando eu vou dar uma notícia e eu uso a ordem direta, que é o sujeito, verbo e predicado, né? Que é a voz ativa, né? Eu dou um certo sentido ao texto. Mas quando eu uso a voz passiva, eu mudo também o sentido do texto, perceberam? Então, além da compreensão do texto em si, da parte gramatical, que é muito importante que tenhamos, também é importante que nós tenhamos uma compreensão do contexto do veículo que está transmitindo essa informação, para que nós não sejamos enredados em percepções de mundo muito enganosas, né? Se o jornal, né, o Estado de São Paulo, nos fala que aumentou o número, né, de pessoas empregadas no ramo, né, na atividade doméstica, que tipo de emprego é esse? É um emprego que exige uma escolaridade menor, que exige assim, um conhecimento menor, é um trabalho um pouco mais precarizado, sem os seus direitos e garantias, na sua maioria. Então, percebam que um texto jornalístico, ele também tem motivações, ele também quer nos passar algum tipo de ponto de vista, alguma visão de mundo. Então, esse é o nosso primeiro momento. Qualquer leitura, ela tem uma camada, que é a camada que está, que as informações que estão contidas no texto, né, que são dados, né, do IBGE, do IPEA, né, seja de onde for, dados que comprovam aqueles fatos. No entanto, mesmo tendo esses dados, ela também tem o seu posicionamento. Dependendo da maneira que eu olho o meu objeto de análise, muda a percepção. Então, esse é o nosso primeiro momento, né? Uma leitura um pouco mais comum. Esse vídeo vai ser um pouco maior, né? Então eu vou fazer o seguinte: nós vamos dividi-lo em 3 partes. Nessa primeira parte nós ficamos por aqui com esse entendimento que interpretar um texto exige de nós alguns mecanismos que nós desenvolvemos. Aprende-se a interpretar texto, é uma coisa comum, fácil e tranquila, porém exige do que de nós? Leituras, né? Quanto mais lermos, mais a gente vai se tornando hábil na interpretação textual. Então, nesse primeiro momento, a interpretação textual, ela tem uma visão, nós temos então uma condição um pouco melhor de olhar o texto além do que ele parece, além do que está apenas na forma. Nós buscamos o conteúdo, né? E nós buscamos também o contexto, o veículo, o tipo de informação que nos traz, qual que é o ponto de vista da pessoa que escreve, né? Quem é o nosso interlocutor, o que ele quer nos passar além dos dados que estão ali explícitos, né? Então, para esse vídeo, acho que nós atingimos esse tipo de compreensão, que existem vários tipos de textos, né? E para cada tipo de texto, para cada gênero textual e para cada tipo de situação, nós temos uma maneira de olhar, uma maneira de verificar o determinado texto, determinado artigo, né? E isso nos dá uma certa capacidade de um entendimento melhor, ok? Então, por hora é só. Nós voltamos então depois com um próximo vídeo que nós falaremos sobre a hermenêutica textual, que é uma maneira de analisar textos jurídicos, e também a exagese, que é uma maneira de interpretar textos sagrados, como o Alcorão, a Bíblia, né, o Talmud, etc, né? Pessoal, então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e muito obrigado.